Por isso que eu chamo aqui a Isabel Mega, que já vinha anteriormente nos falando a respeito desse assunto. Mas, Mega, todos os olhares dessa semana do noticiário político estão atentos a este fato. Porque o que parece é que o prazo realmente para o início do cumprimento da prisão de Jair Bolsonaro pode ter iniciado. Cada fase que a gente acompanha, ontem trouxemos aqui a publicação da ata, hoje já é um passo além, que é a publicação do acórdão da decisão dos ministros da primeira turma sobre essa primeira leva de recursos, tanto de Bolsonaro quanto dos outros condenados no chamado núcleo crucial da trama golpista. Cada fase dessa coloca uma proximidade maior desse momento de uma prisão em regime fechado do ex-presidente da República. Por que regime fechado? Porque é isso que ficou decidido quando os ministros propuseram a dosimetria da pena. É uma pena de mais de 27 anos de prisão que foi colocada em regime inicialmente fechado, portanto, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. De todos, é a pena mais alta. Jair Bolsonaro teria um papel de liderança que é questionado por sua defesa e isso foi feito, inclusive, nesse recurso que agora tem esse acórdão publicado. É uma formalidade que encerra, portanto, o processo em relação a essa primeira leva de recursos e inaugura o prazo de mais 5 dias para a apresentação de novos recursos. A defesa tem 2 caminhos daqui pela frente. Um dos caminhos é voltar a apostar nos chamados embargos de declaração. Esse é um tipo de recurso que é apresentado quando você quer esclarecer pontos da decisão que não ficaram necessariamente claros para a defesa, mas não tem muito poder de reversão de resultado. Na primeira leva, todos os ministros votaram pela rejeição. Lembrando que o ministro Luiz Fux não participou dessa análise desses primeiros recursos porque ele já tinha mudado de turma, ido para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O outro caminho seria a aposta em embargos infringentes, que seriam embargos que, segundo as formalidades, digamos assim, as regras adotadas nos últimos anos pela Suprema Corte, você teria a permissão de apresentar esses embargos e a viabilidade, melhor dizendo, caso você tivesse pelo menos 2 votos divergentes na turma, numa equiparação que eles fazem com votos no plenário. Isso não aconteceu. Foi só o voto do ministro Luiz Fux, mas também pode ser uma estratégia da defesa de apresentar esse tipo de recurso, caso ache que seja necessário. E há uma visão de que, com o decorrer desses prazos, você possa estar mais perto, portanto, da fase de execução da pena. Também há uma visão de que o ministro Alexandre de Moraes vai cuidar desse processo até o momento final, até a execução da pena. Ainda tem dúvidas sobre qual será o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele irá, por exemplo, para a Polícia Federal, em uma sala que em outras ocasiões já foi reservada a ex-presidentes da República, uma sala parecida. Se faz muito um paralelo, por exemplo, com o que aconteceu no caso de Lula, quando era ex-presidente da República e também teve a condenação na Operação Lava Jato. Se Jair Bolsonaro poderia ser levado para a penitenciária da Papuda, o complexo penitenciário da Papuda aqui no Distrito Federal, essa outra possibilidade também, aí você teria uma espécie de relação necessária com o próprio governo do Distrito Federal que está tentando afastar essa possibilidade de que Bolsonaro vá para a Papuda, pensa que não seria o ideal, até porque você fica com a responsabilidade, querendo ou não, a custódia do Estado sobre um preso como um ex-presidente da República. Então, também não é interessante para o governo do Distrito Federal, porque acaba tendo uma responsabilidade também sobre o que acontece com esses custodiados. Então, são várias camadas que a decisão final do ministro Alexandre de Moraes, segundo a expectativa de todos aqueles que a gente ouve ao longo de todo esse processo, é a decisão final do ministro Alexandre de Moraes que vai guiar, portanto, onde, em que condições e em que momento.
Daqui para frente, cada dia conta e é esperado, portanto, que a gente tenha esse novo prazo para apresentação de novos recursos e uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que pode ou já entender que a defesa está apenas protelando e, diante de chances de não ter reversão, já mandar executar a pena, ou esperar um terceiro recurso. É uma outra versão que a gente ouve também para que você tenha esse passo final da execução da pena.